Oi pessoal, hoje nós vamos estudar a carta à igreja em Tiatira. Apesar de ser uma das menores cidades da Ásia Menor, a carta à igreja a Tiatira é a maior das cartas que é enviada a uma das sete igrejas da Ásia. Vamos agora aprender um pouco sobre a cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira estava situada a sudeste da cidade de Pérgamo e era famosa pelo seu comércio. Nós lemos, por exemplo, em Atos, capítulo 16, verso 14, sobre Lídia, que era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. A cidade foi fundada por Seleuco I, que reinou de 311 a 280 a.C. Ela foi durante muito tempo uma cidade fortaleza. Nós sabemos disso por causa das suas moedas que foram encontradas através do serviço de arqueólogos. Era um centro de comércio com companhias de comércio maiores que qualquer uma das cidades da Ásia Menor. Então essas companhias de comércio, das quais provavelmente Lídia fazia parte, não existiam iguais em outras cidades da Ásia como era em Tiatira. Participar dessas sociedades comerciais induzia os crentes de Tiatira a serem transigentes e abrir a porta a várias tentações, porque as reuniões dessas sociedades terminavam muitas vezes em imoralidade sexual e idolatria, adoração aos deuses pagãos. Os lojistas e artesãos arriscavam perder seus rendimentos, portanto, quando se recusavam a associar-se a essas companhias, cujos encontros consistiam de refeições dedicadas às divindades patronas. Os aspectos da veneração ao imperador também afetavam quase todas as companhias que existiam em Tiatira, embora a veneração do imperador não fosse tão grande como era a participação nessas sociedades de comerciantes. O principal deus adorado de Tiatira era o deus Apolo, o deus Sol e filho de Zeus. Havia pouca adoração ao imperador. Alguns supõem que isso ocorresse porque Apolo era também o deus padroeiro do imperador, que era tido como o filho de Zeus. A maior parte da adoração estava ligada ao templo de Apolo ou às associações de classe, ou seja, às associações comerciais. Havia também um templo de Ártemis e um santuário de Sambate. Vamos agora à carta. No versículo 18, o Senhor fala duas características mostradas na visão inicial. Ele diz que ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olhos como chamas de fogo falam da onisciência do Senhor. E os pés semelhantes ao bronze polido falam do seu poder para esmagar os seus adversários. O bronze também era uma liga durável, estável e firme, como o próprio Senhor. E o Senhor também usa o título, o Filho de Deus. Esse trecho, onde o Senhor fala que ele é o Filho de Deus, é o único no livro de Apocalipse. E a razão mais provável para esse uso era a centralidade que Apolo, filho de Zeus, ocupava na vida religiosa da cidade. Jesus está mostrando aqui que é Jesus, ele, o Senhor Jesus, e não Apolo, o verdadeiro Filho de Deus. As duas descrições também, aqui olhos e pés, olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido, fazem alusão a Daniel capítulo 10, verso 6. E são relevantes para o contexto de Tiatira, uma vez que a associação de metalurgia local, ali nessa associação de metalurgia, eles produziam uma liga de cobre e zinco para o exército de Tiatira. O Senhor tece vários elogios à igreja de Tiatira. Ele conhece o amor da igreja, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras mais numerosas que as primeiras. Significa que as obras de amor, perseverança, fé e serviço estavam crescendo cada vez mais.
Eles eram exemplares nisso, mesmo em meio às dificuldades e perseguição, ao contrário da igreja em Éfeso, que havia esquecido o seu primeiro amor. Nós temos aqui uma igreja com muito a elogiar. O seu amor não esfriou como a igreja de Éfeso, e a vasta maioria dos membros da igreja deixou sua fé levá-los à perseverança diante dos problemas que a igreja enfrentava em um ambiente pagão. Em muitas culturas antigas, as pessoas sacrificavam animais a seus deuses e depois comiam a carne sacrificada. No mundo greco-romano, os templos sempre tinham áreas para refeições em que os adoradores podiam banquetear-se juntos. Embora as refeições desses santuários fossem mais ocasiões sociais e cerimônias religiosas, ninguém podia negar também que havia nela um elemento religioso. E a presença de um cristão nesse contexto era repugnante, por exemplo, para o apóstolo Paulo. Aqui no versículo 20 o Senhor diz: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Tinha surgido uma mulher na igreja que era como Jezabel, né? Não quer dizer que o nome dela era Jezabel, mas ela é um tipo, né? Jezabel é um tipo, uma metáfora para essa mulher. Essa Jezabel havia apoiado a idolatria. Nós vemos essa história de Jezabel, por exemplo, no primeiro livro de Reis, capítulo 16, 31. Essa mulher estava desviando, essa mulher da igreja de Tiatira, que o Senhor Jesus chama de Jezabel, estava desviando alguns cristãos da fé com seus ensinos perniciosos. Provavelmente ela se dizia profetisa, e os profetas gozavam de alto conceito na igreja primitiva. Essa mulher Jezabel fazia duas coisas: induzia os crentes à imoralidade sexual e também induzia os crentes a comer alimentos sacrificados aos ídolos. A princesa Jezabel, como nós estávamos falando, é esposa do rei Acabe, né, que foi rei de Israel. Ela era uma princesa de Sidom, de um país estrangeiro. Jezabel instigou Acabe a adorar o deus pagão Baal e a deusa Aserá. No primeiro livro de Reis, capítulo 16, versos 31 a 33, e no capítulo 21, verso 25. O Senhor diz que deu tempo a Jezabel, né, essa profetisa, para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não queria se arrepender. O não aqui, que ela não queria se arrepender, é um negativo absoluto. Significa que ela absolutamente não queria se arrepender. A palavra que é usada aqui também como tempo é a palavra cronos, que representa dias, meses e anos. Já tinha passado algum tempo que o Senhor Jesus tinha dado a essa Jezabel para que ela se arrependesse. Nos versos 22 e 23, vemos o paralelo entre a mulher que seduz e os seduzidos por ela. Ambos, a sedutora e o seduzido, sofrem a mesma aflição. A cama aqui não é aquele divã ao lado da mesa de jantar que era comum nas casas orientais, nem a cama para descanso do trabalho diário, mas uma cama para pacientes acometidos de uma doença resultante do seu estilo de vida. Mentes, literalmente aqui em grego, é rins. Expressa o âmago das emoções e da sensibilidade moral. É o que Deus prova e examina quando sonda uma pessoa. No versículo 24, o Senhor fala sobre as coisas profundas de Satanás. Significa conhecimentos ocultos comunicados somente aos adeptos do grupo que seguia tal doutrina. Notemos o contraste que há entre esse texto e 1 Coríntios 2, verso 10, que diz o seguinte: mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. No versículo 25, o Senhor diz: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. A palavra aqui, o verbo conservar, tem o sentido de segurar firmemente. Como nas outras cartas, aqui no versículo 26 a 29, existem as promessas.
A promessa aqui aos vencedores, isto é, aqueles que são fiéis até o fim na execução das obras de Cristo. Tanto aqui como na carta enviada a Pérgamo, Jesus faz uma promessa dupla, introduzida com o verbo darei. Ele dá autoridade e a estrela da manhã. Em Apocalipse 12, verso 5, nós lemos que quem governa com vara de ferro é o Senhor Jesus. Então esse verso aqui significa que o vencedor governará junto com o Senhor Jesus. O verso 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Vamos agora às aplicações. A igreja de hoje enfrenta as mesmas pressões que a igreja de Tiatira, e seria bom se o Senhor pudesse dizer o mesmo de nós, com relação aos elogios. Será que o Senhor poderia dizer o mesmo de nós? As últimas obras são mais numerosas que as primeiras? Essa é a primeira aplicação. A nossa segunda aplicação é com relação à nossa posição contra a heresia. A igreja em Éfeso recebeu um elogio do Senhor porque a igreja não suportava os falsos mestres. Mas em Tiatira, a igreja permitia que essa profetisa, simbolizada por Jezabel, ensinasse os cristãos a se afastarem do Senhor e a cometer idolatria e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Será que nós estamos também sendo firmes com relação às heresias que se infiltram no meio da igreja? Nós devemos ser como a igreja de Éfeso, que recebeu o elogio do Senhor com relação à sua posição ortodoxa. A terceira aplicação é um desafio que a igreja de Tiatira recebeu do Senhor. O principal desafio dessa igreja difere da igreja em Pérgamo, porque lá em Pérgamo a maior pressão vinha da religião pagã. Mas em Tiatira a pressão maior vinha do mundo dos negócios ou do comércio. E nós? Nós estamos como Tiatira fazendo concessões para aumentar os nossos ganhos ou manter o emprego? Ficam aí essas aplicações para nossa reflexão.